Olá, a graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Robson Charles e hoje eu quero trazer uma palavra de Cristo para a sua vida. Hoje é o 6º episódio da série que eu estou fazendo sobre as formas como que Deus é conhecido, ou os nomes como Deus é citado na Bíblia, ou as formas como você conhece o nome de Deus, ou você já ouviu falar sobre o nome de Deus. E hoje eu quero falar sobre o nome Jeová Jiré, ou Yavá Jiré, que tem a tradução e o significado de Deus provedor, ou Deus proverá, ou o Deus da providência. Então eu quero falar sobre essa parte bíblica, onde Deus provê na vida de Abraão, e Abraão ali denomina o local onde ele estava, o local onde ele foi para fazer um sacrifício a Deus, como Jiré, como Yavá Jiré. Essa passagem na Bíblia se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22 de Gênesis. Ela vai do versículo 1, eu quero ler aqui até somente o versículo 14, e aqui fala sobre quando Deus pede para Abraão a vida de Isaque em sacrifício. Você já parou para pensar, se Deus pedisse a vida do seu filho em sacrifício hoje, o que você faria? Se você aceitaria, se você seria obediente, se você na hora ia questionar a Deus, ou se você iria obedecer a Deus? Aqui a Bíblia relata que Deus não estava testando a fé de Abraão. Deus, ele não vai tentar fazer com que você se sinta testado muitas vezes. Às vezes a gente pensa que Deus está nos tentando, ele pode nos testar a fé, mas nunca irá nos tentar, nunca irá fazer com que nós cometêssemos ou que podemos cometer algum pecado. Muitas vezes a gente acha que Deus vai tentar nos induzir ao erro. Não, muito pelo contrário. O que Deus faz, ele testa a sua fé, ele não tenta a sua fé. E quem vai tentar sua fé, quem vai tentar você ali para sair da presença de Deus, para desobedecer a Deus, sempre será o inimigo. E aqui a gente tem que aprender com essa passagem, todas as coisas que Deus faz têm um propósito, e muitas vezes para você conhecer esse Jeová Jireh, você precisa deixar com que Deus teste a sua fé, com que Deus coloque você à prova para saber se o que você mais quer na vida, se o que você mais ama na vida é a presença dele, é ser obediente a ele. Aqui no livro diz que Abraão, ele estava passado alguns anos já com seu filho Isaque, e ele amava muito Isaque. Isaque era o filho da promessa, era o filho que ele tanto pediu para Deus, um filho que Deus deu para ele, prometendo que ele seria pai de uma grande nação. E aqui no versículo 22 diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão. Ao que ele reagiu e respondeu a Deus: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas muito. Vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre os montes onde eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e o filho que tanto amava, Isaque. Ele ainda rachou lenha para o holocausto e se pôs a caminhada rumo ao lugar onde Deus havia mostrado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão, dizendo: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e continuaram a caminhar ambos juntos. Aqui, nesse momento, na hora que Isaque já questiona Abraão sobre onde estava o cordeiro, imagine a situação ali de Abraão vendo seu filho Isaque tendo que carregar a própria lenha para o seu próprio sacrifício, e muitas vezes pensando, ele fala: Jesus,
Como eu vou explicar para o meu filho que ele é o sacrifício? Como eu vou explicar para o filho que eu tanto amo, para o filho que o Senhor me deu como promessa, que ele será o sacrifício para o Senhor? Hoje ele está carregando a lenha, o cutelo, tudo está sendo aqui preparado, e ele começa a questionar Abraão, onde está o cordeiro? E nessa hora eu falo, Deus já tinha ali se movido dentro do coração de Abraão, porque ele responde para Isaac, Deus proverá. E no versículo 9, finalmente quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu, eis-me aqui. Não estendas a mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu amado filho, o teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele local o nome de Iavá-Jiré, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Então aqui está a explicação, porque Deus é conhecido como o Senhor Jiré, Jeová Jiré ou Iavá Jiré, porque é o Deus provedor, o Deus que proverá, o Deus que vai trazer a provisão quando você acha que nada mais resolve sua situação, quando você acha que nada é suficiente para a sua vida, quando você precisa de uma grande provisão de Deus, você precisa clamar pelo Jeová Jiré, você precisa clamar, mas além de clamar por esse Deus provedor, você precisa ter em mente essa lição aqui que Abraão nos deixou, que é obedecer a Deus acima de todas as coisas, que é colocar em sacrifício a Deus, levar a Deus diante do altar, tudo que você mais ama, tudo que você tem de mais precioso para Deus, entregar literalmente nas mãos de Deus e deixar com que Ele faça o que for da vontade dEle. Imagina que a situação de Abraão, quando ele se coloca ali no monte, onde ele arruma o altar, onde ele prepara o altar, onde ele coloca o filho, e quando ele tem ali que pegar o cutelo, estender as mãos, está preparado ali para tirar a vida do filho. Nessa hora ali, o anjo do Senhor vem e brada, assim como Deus falou com ele, assim como Deus chamou com ele, Abraão, Abraão, no dia de pedir o sacrifício de Isaac. Nesse mesmo dia, o anjo do Senhor bradou o nome dele mais uma vez, Abraão, Abraão. E da mesma forma que Abraão respondeu o Senhor, quando ele estava pedindo o sacrifício de Isaac, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Abraão responde da mesma forma, mostrando uma temerosa obediência a Deus, quando ele fala e responde o anjo, eis-me aqui. E o anjo pede para que ele parasse, e o anjo começa a falar com ele, fala, porque você foi muito obediente, porque você foi fiel a Deus e entregou o seu filho Isaac aqui, deixou ele pronto para o sacrifício. Deus não irá mais pedir a vida do seu filho, e Deus provê ali o cordeiro para que fosse sacrificado e o nome do Senhor fosse louvado. E nessa hora, Abraão coloca o nome daquele lugar, daquele monte, como Jeová Jiré ou Iavá Jiré, o lugar onde Deus provê. E dessa forma, Deus ficou conhecido como o grande Jeová Jiré, o Deus provedor. Se você precisa de algo na sua vida, você está precisando de uma providência divina, se você está precisando que Deus provê na sua vida, comece a clamar para esse Deus, comece a adorar o Jeová Jiré, mas tenha em mente que Deus vai prover tudo que for preciso na sua vida, quando você obedecer a Ele, quando você for ali que nem Abraão, fiel ali, e não se prender às coisas do mundo, não se prender às coisas que você ama aqui na terra. Tudo que temos aqui na terra é passageiro, nós devemos entender que o nosso maior tesouro está no céu, e quando Deus pede algo para nós, você pode ter certeza, é porque Ele já proveu algo muito melhor. Ele só quer saber se você vai ser fiel, se a sua fé vai ser de honrar o nome do Senhor e entregar tudo que Ele te pediu ali no altar. Essa palavra eu espero que tenha edificado a sua vida. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aí no canal. Eu vou estar sempre postando mensagens aqui para poder edificar um pouquinho a sua vida e que você venha conhecer um pouquinho desse Deus, desse Jeová Jiré que provê. Manda esse vídeo aí para as pessoas que você ama, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir e se inscrever no canal para você sempre receber as novidades aqui da presença de Deus.